Eu sempre, quando falo de crescimento, eu imagino uma planta, né? Você coloca ali uma sementinha, né? Aduba a terra. E, para mim, casamento é como uma semente. A gente, né, conheceu, né? Um conheceu o outro, e a gente criou ali, o casamento. Então, nós vamos todos os dias regar aquela plantinha chamada casamento. Então, a gente tem que adubar, a gente tem que colocar água, a gente tem que dar luz para esse casamento, para essa planta, né? Nós temos que podar algumas coisas nessa planta. E eu tenho certeza, e essa planta vai crescendo saudável, bonita, e vão produzindo seus frutos. Esses frutos, a gente pode imaginar, frutos são os filhos? Também pode. São parte dessa planta. Mas frutos também são as coisas que nós colhemos desse casamento, ou seja, amadurecimento, sabedoria, né, compaixão, perdão. A gente colhe outros tipos de frutos também. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, eu tinha a minha linguagem de pedir perdão. O Zósimo tinha a linguagem dele de pedir perdão. A minha linguagem era... Eu gosto de cozinhar, por exemplo. Eu gosto de fazer comidas, eu gosto de cozinha. Eu me relaxo cozinhando. Então, quando às vezes eu estava chateada, ou a gente tinha tido algum atrito, alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa, eu não tinha condições de chegar para ele e falar, me perdoa. Mas eu fazia o prato que poderia agradá-lo, e ali a gente sentar e tentar restaurar aquilo. Era a minha maneira de pedir perdão. E ele também a dele, só que ele já era mais direto, ele chegava e pedia. Com o passar do tempo, aprendendo a importância de pedir perdão, e entendendo que eu tenho as minhas diferenças e tenho as minhas dificuldades, ficou mais fácil chegar para ele. Tá bom, tudo bem, você está certo, me perdoa. Eu errei. Fica mais fácil. Eu ainda continuo com a minha característica. Eu não perdi a minha essência. Mas eu adquiri uma nova maneira de pedir perdão. Porque eu aprendi aqui. Porque quando a gente participou de uma dinâmica de perdão e que, de fato, eu entendi que se eu liberar coisas que não fazem sentido na minha vida, eu vou falar talvez uma palavra meio difícil, mas assim, jogar fora o lixo, eu me sinto mais aliviada, menos pesada, e eu faço do meu relacionamento menos constrangedor, menos difícil de ser, de lidar, por exemplo, com as situações. E entender que ele tem o lado dele também. Então, assim, a gente tem aprendido, e essa questão do perdão, para mim, tem sido fundamental. A nossa comunicação melhorou muito. E em outras áreas eu não posso nem dizer, eu tenho outros testemunhos, né? Mas agora eu vou deixar ele falar um pouquinho, porque eu espero que ele também tenha algo para falar. Bem, gostei dessa parte aí da janta, como é que é, da comida, do perdão. Muito bom. Pode me chatear todo dia. Mas vocês sabem que existem dois tipos de homem. Sabiam disso? O homem que é mandado pela mulher e o mentiroso. Isso aí é em todo lugar. Mas, veja bem, uma das coisas melhores que eu aprendi nesse projeto, eu estou nele desde o início, é que, como todo mundo sabe, ninguém consegue mudar ninguém. Não existe essa, que eu vou casar e depois eu vou fazer ele mudar. Não existe isso. Vou fazer ela mudar. Não existe isso. Eu acho que a melhor forma da gente mudar alguém é a gente mudar a gente mesmo. A forma como a gente age, a forma como a gente se expressa. E é isso aí que faz a outra pessoa mudar por si própria também. Então é uma coisa muito simples. Não adianta querer... Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje de relacionamento é exatamente esse ponto. Porque as pessoas esperam que a outra compreenda o que ela quer, sem também querer compreender o que a outra quer. Não adianta, não tem como você mudar ninguém. Não tem como. Então, se a gente quer que a pessoa mude com a gente, primeiro a gente tem que mudar e passar a conhecer a nós mesmos. Porque o problema que de muitas brigas e muitas separações é que a gente não aceita o erro do outro, porque ele é diferente do erro da gente. Exatamente isso.